Olá, mais uma vez estou aqui. Hoje eu quero falar sobre transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Qual a diferença? Nós vamos ver que existe grandes diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela tem a ver com falhas no processo ou nas habilidades de aprender da criança. É por isso que nós podemos dizer que a dificuldade de aprendizagem ela é mais genérica, porque a criança ela pode ter uma dificuldade em um conteúdo, em uma matéria, a qual ela está estudando naquele momento. Mas com algumas intervenções, a criança pode sanar essa dificuldade. Então, não é que ela tem dificuldade em todas as matérias de matemática ou em todas as matérias de português, mas são em alguns conteúdos que ela não consegue compreender, tá? Mas o que pode levar uma criança a ter dificuldade de aprendizagem? Pode ser fatores externos e fatores internos. Então, o que seriam esses fatores externos? Seria sociedade, escola, família. Tudo isso são fatores externos. Então, quando se trata de sociedade, inclui a condição familiar dessa criança, como, por exemplo, a questão econômica, questão da escola. É quando a escola, a criança ela não foi bem acolhida, ou ela esteja sofrendo bullying, ou essa criança não está tendo uma metodologia adequada para a aprendizagem. Essa escola oferece uma metodologia que não está ajudando essa criança. Quando se trata de questão emocional, né, e que envolve a família, também é um fator que pode acarretar dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, se essa criança estiver presenciando brigas na família, separações dos pais, problemas financeiros, essa criança pode estar sendo afetada emocional, que automaticamente também vai afetar ela no aprendizado. Porque a criança ela pode estar na escola, mas a mente, o pensamento dela está no problema que ela deixou lá em casa. Então isso também são problemas que podem acarretar na dificuldade. Quais seriam os fatores internos? É aqueles que são gerados pela própria criança, que tem a ver com o cognitivo. Como essa criança ela foi estimulada na educação infantil. A educação infantil é a base para um aprendizado e desenvolvimento de qualidade. Então, quando a criança ela pula a fase da educação infantil, ou deixa de ser estimulada da forma correta na educação infantil, isso vai fazer muita falta para ela no ensino fundamental 1 ou na alfabetização. Outro aspecto também que tem a ver internamente, de dentro da criança, é a questão orgânica. Tem a ver com a gestação, com o parto, baixo peso, se a criança nasceu com baixo peso, se a criança nasceu prematura, já foi comprovado que isto pode sim levar a uma dificuldade de aprendizagem. Agora, vamos falar sobre o transtorno de aprendizagem. Então, ela pode ser considerada como uma inabilidade específica de leitura, de escrita ou matemática. Então, essa criança com transtorno, ela tem um resultado baixo, muito baixo, que seria esperado para a idade dessa criança ou para a escolaridade dela. Como eu falei, é algo específico. Então, às vezes, a criança ela tem uma grande habilidade, por exemplo, com a música. Ela canta super bem, ou ela desenha muito bem. Ela olha para um desenho e ela consegue produzir aquele desenho de uma forma maravilhosa. Ou ela tem uma grande habilidade com tecnologia. Mas quando se trata de leitura, ou escrita, ou matemática, ela não consegue desenvolver. Por mais que os educadores, que os professores trabalhem com aquela criança, ela tem baixo desenvolvimento. Então, isso é chamado de transtorno. E quais são os transtornos que a gente pode chamar de transtorno? A descalculia,
a dislexia, a disgrafia, o TDAH, o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Isso são transtornos que têm causado um grande sofrimento para uma criança com transtorno. Então, por a criança ter habilidades em outras coisas, ela pode ser rotulada como uma criança preguiçosa que não tem interesse. Mas não é verdade, tá, pais e educadores? Não é verdade. Uma criança que tem transtorno, ela sofre muito. Por quê? Porque ela sente aquela pressão da sociedade, dos colegas, dos professores, dos pais, e ela não consegue compreender. Então ela sofre muito com aquilo. Mas ela não sabe como começar, como terminar, nem como fazer com que ela dê aquele resultado que as pessoas adultas estão esperando. Então essa criança ela precisa de uma ajuda específica, de especialistas para ajudar essa criança. Tá? Então não podemos rotular essas crianças, porque senão nós vamos estar aumentando o sofrimento delas. Então fica aí a dica para vocês, pais e educadores, tenham um olhar sensível a essas crianças, para que o sofrimento delas não seja ainda maior, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, dê um joinha, tá? E até a próxima.